Para a nossa meditação nesta manhã, peço que os irmãos abram suas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. Meus irmãos, nós vivemos na era da informação acessível, onde tudo o que desejamos saber está a apenas a alguns cliques de distância. Nem isso, tudo está a um comando de voz de distância. Se eu quero encontrar um restaurante por quilo, se eu quero descobrir a conjugação de um verbo irregular, trocar o relé do vidro elétrico do carro, descobrir a diferença entre bife ancho e chorizo, saber quando estreia o novo filme da Marvel, saber como vai ser o tempo no feriado, tudo isso e milhões de outras coisas, é só dar uma busca. E em segundos, eu tenho uma infinidade de resultados. Para mim, e alguns de vocês, que somos do tempo em que a gente tinha que buscar endereço no guia mapográfico, telefone na lista da Telesp, informações na enciclopédia Barça, isso tudo é uma maravilha. Podemos buscar e encontrar tudo o que desejamos, mas isso nos leva, quem sabe, a refletir. Será que estamos buscando aquilo que realmente importa? Certa vez o rei Asa teve que liderar o seu povo numa reflexão semelhante. E ao estudarmos essa passagem que vamos ler daqui a pouco, nós veremos primeiramente que Deus convida o seu povo a buscá-lo. Aí dos versículos 1 até o 7, isso fica muito claro, essa palavra do Senhor, convidando o seu povo a buscá-lo. E mostrando, portanto, que Ele está sempre acessível para aqueles que o procuram. E depois do 8 até o 18, até o 19, nós veremos como o povo responde a esse convite do Senhor, renovando a sua aliança com Deus e recebendo dele as recompensas de buscar o Senhor. As recompensas de buscar o Senhor. Vamos então fazer essa leitura, segundo Crônicas 15, do 1 até o 19, o capítulo inteiro, portanto. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda a sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo, e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º mês do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher.
Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, ele queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 30º ano do reinado de Asa. Até aí nossa leitura. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala da restauração da aliança entre Deus e o seu povo, uma renovação espiritual sob a liderança, como vimos aí, do rei Asa de Judá. Uma renovação semelhante a outras que ocorreriam posteriormente sob os reis Ezequias e Josafá, por exemplo. Asa era o bisneto de Salomão, que reinou ali perto do ano 900 a.C., esse rei Asa. E no capítulo 14, onde começa a narrativa sobre o seu reinado, diz lá no versículo 2 que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. No versículo 4 diz que ele ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. E vemos então a sua fidelidade na prática, num episódio, também do capítulo 14, ali do versículo 9 até o 15, em que ele enfrenta um exército etíope que tinha o dobro do tamanho do exército de Judá. E o cronista então registra a oração de Asa no versículo 11 do capítulo 14, que diz assim: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E com essa oração, demonstrando a sua confiança no Senhor, ele então recebe a vitória, uma vitória acachapante que Deus concede ao povo no capítulo 14. E é no retorno de Asa e do seu exército até Jerusalém, eles estavam na batalha, eles voltam para Jerusalém, e é nesse retorno a Jerusalém, quando eles estão chegando a Jerusalém, que começa o nosso texto dizendo que veio o Espírito do Senhor Deus sobre Azarias, filho de Odede. E esse Azarias então vai ao encontro do rei, aí no versículo 1 e 2, e diz: o Senhor está com vocês. Mas ele acrescenta: enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele diz, ele se deixará achar. Porém, se o deixarem, ele deixará vocês. É claro, meus irmãos, que esta fraseologia, essa forma de expressar do profeta, não significa que Deus estava passivamente aguardando alguma mudança de atitude, de coração da parte do povo, da parte do rei Asa. Não, o próprio texto diz que foi o Espírito de Deus que procurou o rei, por assim dizer, por meio do profeta, para convidá-lo a buscar o Senhor. Ou seja, foi Deus quem enviou o seu profeta, a sua palavra, suas promessas de bênção para encher o coração deste rei com fé e com esperança no Senhor. Deus realmente se deixa achar dos que o buscam, mas como ensina Jesus a mulher samaritana lá em João 4, Deus é quem primeiramente está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aliás, naquela ocasião ali, registrada por João no seu 4º capítulo, foi bem assim. Jesus despacha os discípulos para uma outra vila e fica ali à beira do poço de Jacó, esperando a mulher de muitos maridos chegar para buscar água.
Ele é que puxa a conversa, uma conversa que ela mesma hesita em dar continuidade, já que ela é samaritana e ele é judeu. Não apenas puxa a conversa, mas confronta ela na sua vida pecaminosa e, por fim, se revela a ela como o Messias. Em nossas vidas também não é diferente, é sempre o Senhor quem toma a iniciativa, seja nos cativando com suas bênçãos imerecidas, seja nos atraindo com tribulações quando nós estamos nos afastando, seja usando um irmão que fala a coisa certa no momento certo, muitas vezes até sem saber que está atuando de maneira tão efetiva em nossas vidas. Eu creio que todos nós já tivemos essas experiências. Se formos ser mais abrangentes nessa conclusão de que é sempre o Senhor que toma a iniciativa, teremos que nos lembrar que nas palavras do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, Deus antes da fundação do mundo nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Cristo. Então a iniciativa sempre é dele. Na verdade, as palavras de Azarias aqui, meus irmãos, falando que Deus vai abençoá-los se eles o buscarem e vai abandoná-los se eles o abandonarem, essas palavras remetem às cláusulas da aliança que Deus tinha feito com Israel 500 anos antes, ainda sob a liderança e mediação de Moisés. Lá em Deuteronômio 4, por exemplo, versículo 25 em diante, diz assim: quando vos corromperdes e fizerdes imagem esculpida e fizerdes mal aos olhos do Senhor, o teu Deus, para provocá-lo à ira, o Senhor vos espalhará entre os povos. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então a aliança foi uma iniciativa de Deus, e o fato de que Deus se deixa achar e não abandona aqueles que procuram, é parte da aliança que o próprio Deus propôs em primeiro lugar. E o profeta aqui, em outras palavras, está simplesmente relembrando o povo de que o Senhor é um Deus zeloso e misericordioso ao mesmo tempo. Segundo Azarias, Deus castiga a desobediência, mas está sempre disposto a recompensar o arrependimento com perdão e com paz. O profeta então fala das duras condições durante algum período de apostasia do povo de Israel, que ele não identifica muito bem. Do versículo 3 ao 6 aí ele cita as graves consequências para o povo, dizendo que durante certa época Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a sua lei e sem paz. Estavam conturbados, diz ele, com toda sorte de angústias. Conturbados da parte de Deus. Deus estava pesando a sua mão sobre eles com essas angústias. A descrição é muito pesada dessa situação de abandono de Deus e faz a gente lembrar do período dos juízes, que é um período caracterizado por essa apostasia generalizada, né? No livro dos Juízes, há lá quase que um refrão dizendo que cada um fazia o que dava na telha, né? O que dava na sua cabeça, e se afastavam do caminho do Senhor. Mas no livro dos Juízes, a ênfase sempre recai nos pecados de Israel como a causa dos problemas. Mas a ênfase do nosso autor aqui, do cronista, é a punição divina, ou seja, o abandono é o primeiro castigo que o Senhor impinge em quem o abandona. Deus tem uma aliança com esse povo, eles não podem abandoná-lo. Mas para que eles possam se manter na aliança, Deus os entrega então a essas situações de abandono, porque eles o abandonaram. Mas em última instância, o propósito de Deus sempre é que eles venham a se arrepender e se voltem para Ele. E é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Nesse momento aqui,
do reinado de Asa, Judá havia atravessado 20 anos de corrupção espiritual sob os reinados de Roboão e de Abias, vô e pai de Asa. Em certa medida, eles tinham experimentado esse abandono corretivo do Senhor, perdendo diversas batalhas e sendo humilhados diante de seus inimigos. Assim como haviam acabado de experimentar a promessa de que Deus atende aqueles que o buscam. O rei Asa, no capítulo 14, diante de um grande exército, orou e Deus o atendeu e trouxe vitória, contra o exército etíope. Mas há uma outra forma também de vermos a aplicação desse princípio que Azarias está trazendo. Porque o cronista, ou seja, o nosso autor, ele não é contemporâneo do rei Asa, ele não está escrevendo enquanto as coisas estão acontecendo. Na verdade, ele escreve 5 séculos mais tarde para os judeus que estavam retornando do exílio babilônico. Os seus leitores originais tinham enfrentado tempos muito difíceis devido à sua própria apostasia, à sua idolatria. E eles sentiram então na carne que Deus os tinha abandonado aos seus inimigos, que Deus os tinha, para usar as expressões de Azarias, conturbado com toda sorte de angústia. As circunstâncias que eles tinham experimentado lá no exílio já tinham sido revertidas, eles estavam de volta a Jerusalém. Então, portanto, eles também haviam experimentado essa promessa de que quando eles clamam, Deus os atende. Quando eles se voltam para o Senhor, Deus também se voltava para eles. E a prova disso é que eles estavam de volta em Jerusalém. Assim como Deus havia socorrido Asa e seu povo na sua época, Deus também tinha socorrido esses leitores do cronista na volta do exílio. Mas a situação desses judeus que tinham retornado do exílio ainda era bastante precária. Quem sabe o templo ainda não havia sido reconstruído, as muralhas de Jerusalém, talvez. Então havia muito ainda a ser feito. E apesar dos séculos de diferença entre o que aconteceu lá com o rei Asa e aquilo para o qual o cronista está querendo aplicar as suas lições para os judeus na volta do exílio, apesar desses séculos de diferença, as palavras positivas e animadoras do profeta Azarias ao rei Asa facilmente se aplicavam também a eles na volta do exílio. O que Azarias tinha dito? Que eles só poderiam ser realmente restaurados se eles buscassem o Senhor de todo o coração. Essa é a mensagem do profeta na sua época e agora também na época do pós-exílio. Somente quando o Senhor é buscado de todo o coração, Ele se deixa achar. Ele se encontra com o seu povo que o busca. E o profeta então exorta o rei Asa e o seu povo, versículo 7, a serem fortes e não desfalecer, ou seja, não desanimar, continuem firmemente buscando o Senhor. E Azarias então não gasta muito tempo recriminando o povo de Judá, mas encorajando o povo de Judá e o seu rei Asa a continuar na plena certeza de que Deus os recompensaria. Deus se deixaria achar daqueles que o buscam. Essa palavra profética que encorajou o rei Asa e também ao seu povo, podia agora encorajar os leitores, lá 500 anos mais à frente, os leitores originais desse texto. Eles deveriam prosseguir, eles deveriam continuar com o trabalho de restauração espiritual, de busca do Senhor, de avivamento. Eles deveriam continuar no caminho da fidelidade a Deus. Foi assim que Jesus também incentivou seus discípulos a buscarem o Senhor. Lá no Sermão do Monte, Mateus 6,33, ele diz: busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Que é uma outra forma de dizer de todo o coração. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz que até o comer, o beber e o vestir, coisas tão fundamentais,
se tornam secundárias diante da busca do reino de Deus. Ele é que tem que ser buscado em primeiro lugar. Essas outras coisas de Jesus até serão acrescentadas para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino, porque o reino é a prioridade e deve ser a prioridade em nossos corações. Paulo também, escrevendo de uma prisão romana, exorta aos Colossenses, lá no capítulo 3, dizendo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Essa segunda parte da exortação de Paulo é importante, porque, assim como Jesus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa colocá-lo, inclusive, à frente de coisas tão fundamentais como comer, beber e vestir, Paulo está dizendo que o nosso pensamento, a nossa mente, deve também ser colocada nas coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto significa necessariamente que a nossa mente, ou seja, o nosso coração, os nossos valores, aquilo que mais nos importa, são as coisas lá do alto. É isso que é buscar. E aí ele completa lá os Colossenses, já no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Deus promete que aqueles que o buscam o encontrarão, porque Ele se deixará achar. Aqueles que procuram seu reino entrarão nele, porque as portas estarão abertas. Aqueles que buscam as coisas lá do alto, onde Cristo habita. O que são as coisas lá do alto que eu estou buscando? Ruas de ouro? O Cristo que habita lá. E a promessa é: aqueles que buscam o Cristo que habita lá no alto, o receberão, sem dúvida alguma, quando Ele se manifestar em glória. Então, sim, irmãos, o Senhor nos convida a buscar a sua face, a buscar a sua presença em oração, a buscar a sua direção na palavra, a buscar a sua comunhão em adoração, e graciosamente nos promete recompensar essa busca. E qual é a recompensa? As coisas deste mundo? Claro que não. Isso seria como recompensar quem busca ouro com uma lata de lixo. Não, se o buscarmos, Ele se deixará achar por nós. Ele é a recompensa. Se estamos buscando o seu reino, a glória do seu reino, as coisas lá do alto, se buscamos o seu Filho, é isso que Ele promete nos dar. E que promessa maravilhosa essa, que recompensa maravilhosa essa, para aqueles que realmente tem a sua mente voltada para as coisas lá do alto. A resposta do rei e do povo às palavras de Deus na boca de Azarias vem em seguida, a partir do versículo 8. O rei Asa então coloca em ação as instruções do profeta, ele crê e obedece, primeiramente reformando as práticas do culto em Judá. Então ele vai e elimina todas as formas de idolatria e restaura o altar que Salomão havia feito séculos antes, né? Então, diz o texto que, versículo 8, ele lançou as abominações. As abominações eram os ídolos, né? Os altares erigidos a outros deuses que já haviam penetrado no meio do povo de Deus durante os reinados de seu pai, de seu avô, e que na verdade começaram a entrar no meio do povo de Deus ainda com seu bisavô Salomão. Mês passado estudamos em duas passagens ali do livro de Reis um pouco sobre o reinado de Salomão, e vimos que no final do seu reinado parece que ele deixou de usar a sabedoria que Deus lhe deu para começar a idolatrar junto com suas 1000 mulheres. Então, quando chega aqui no reinado de Asa,
a idolatria já estava espalhada por todo o canto, e Asa vai e purifica o culto em toda a região de Judá, onde ele reinava, né? E não apenas ele tira essas abominações, mas diz o texto que ele renova o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, aí provavelmente porque o templo tinha sido negligenciado nos reinados de Roboão e Abias, nesses 20 anos de reinados corruptos do seu pai e do seu avô. Havia uma manutenção constante do templo, os levitas e sacerdotes eram sustentados pelos dízimos trazidos por todas as outras tribos, e quando a infidelidade a Deus começava a se espalhar no meio do povo, esses dízimos deixavam de ser trazidos, e os levitas e sacerdotes então tinham que ficar nas suas cidades para conquistar o seu próprio sustento, e o templo então ficava abandonado. E o templo abandonado então era um sinal muito concreto do abandono do próprio Senhor. O templo estava abandonado porque Deus havia sido abandonado. E aí então Asa começa a trabalhar. Ele diz no versículo 9, congrega todo o povo, né? Ele é o líder que congrega todo o povo e leva todo o povo a abraçar também essa renovação espiritual. Eles se reúnem em Jerusalém, o versículo 10 aí da data certinha, no 15º ano do reinado de Asa, é que essa renovação acontece, um pouquinho antes aí da metade do seu reinado de 38 anos. E o rei então lidera todo esse projeto de renovação espiritual. Do versículo 9 ao 10, Asa então convoca uma assembleia geral de todo o povo, claro que toda a população de Judá não caberia em Jerusalém, muito menos diante do rei. Provavelmente a ideia é que os cabeças de todo o povo estavam ali, os representantes, né, os anciãos, representantes do povo, estava todo ali representando o povo. E o cronista então descreve os sacrifícios que foram oferecidos ali no começo da assembleia. O versículo 11 fala de 700 bois e 7.000 ovelhas. Então é uma renovação da aliança feita com os despojos que eles tinham trazido lá da vitória que Deus tinha lhes dado sobre os etíopes, lá no capítulo 14. E isso então, toda essa renovação do culto, não apenas a purificação das idolatrias, mas essa rededicação do templo, o trabalho dos levitas sendo restaurado e esses sacrifícios, tudo isso são demonstrações concretas do reconhecimento de Asa e do povo de que a sua vitória era dádiva do Senhor e da sua confiança de que, de fato, buscando ao Senhor, eles seriam recompensados com a presença do próprio Senhor. Então, todas essas ações são a fé, a confiança de Asa e do seu povo na promessa de Azarias, o profeta, colocada em ação. Colocada em ação. Todo aquele que não buscasse o Senhor seria morto. No versículo 13 acrescenta aí esse restabelecimento de uma prática que na verdade era da própria lei mosaica. Em toda a lei mosaica, Êxodo 22, 20, por exemplo, afirma que aqueles que quebrassem a aliança do Senhor, e especialmente a idolatria estava em vista ali, eles deveriam ser mortos pelo próprio povo. Pena de morte, a pena capital que era estabelecida na lei mosaica para os que quebrassem a aliança, é restaurada por Asa. Aqui, o que nos faz deduzir que aquela situação espiritual só tinha chegado àquele ponto porque não havia uma disciplina, a disciplina prevista pela própria lei não era aplicada. Aqueles que eram idólatras continuavam circulando no meio do povo livremente. Claro que, como todas as instruções mosaicas, especialmente aquelas que têm a pena capital,
a motivação por trás dessa lei era livrar Israel dos ímpios que estavam no meio deles e que poderiam desviar todo o povo da fidelidade à aliança, né? É uma forma de praticar aquilo que Deus, por várias vezes, repete na lei de Moisés: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo significa se separem, e se separem inclusive do meio de vocês mesmos que não são fiéis, né? Claro que no período do Antigo Testamento as leis civis nacionais eram praticamente inseparáveis das leis religiosas. Mas na nova aliança não há mais essa identificação entre igreja e Estado, não é? E a igreja então não procura santificar as pessoas por meio das leis do país. Pelo contrário, a igreja se submete às leis do país, pelo menos enquanto elas não levam à desobediência a Deus, né? Os apóstolos Pedro e João deixaram o exemplo para nós, né? Temos que obedecer primeiramente a Deus e depois aos homens. Se há uma lei no país que nos impede de obedecer a Deus, então é claro que nós a desobedeceremos, mas quando não é esse o caso, as armas da igreja são outras, né? A pregação do Evangelho que é a arma da igreja. Mas, em alguma medida, aquelas execuções lá do Antigo Testamento são comparáveis à prática da excomunhão no Novo Testamento. Ou seja, quando os apóstolos, ali no Novo Testamento, determinam que alguém seja excluído da igreja, e Paulo chega até a usar a expressão entregue a Satanás, em alguma medida é aquilo mesmo que está acontecendo. A igreja está se santificando porque Deus é santo, afastando do seu meio, tirando do seu meio aqueles que não simplesmente cometeram algum pecado, porque todos nós cometemos, mas aqueles que se recusam a se arrepender, estes também são eliminados do meio do povo de Deus por meio da disciplina eclesiástica, né? Mas voltando ao nosso texto, o rei chega inclusive a depor Maaca, a sua mãe, né? Ela tinha um posto, quase que um status oficial que algumas mães e avós de reis chegaram a desfrutar no meio do povo de Israel, especialmente nos momentos de apostasia, de afastamento da fé. Então Maaca desfrutava desse status, né, de rainha-mãe, e essas matriarcas, digamos assim, tinham grande autoridade delegada pelos seus filhos e, com frequência, na história do povo de Deus, exerceram muita influência e, na maior parte das vezes, uma influência negativa. Esse é o caso da mãe de Asa. Diz o texto que ela tinha levantado um poste a Azerá, né? Ou seja, uma das divindades femininas que havia ali em Canaã. E o texto então fala de uma abominação, né? Ou seja, uma coisa que Deus detestava, né? Uma imagem pagã em clara rebeldia às reformas que o próprio rei, seu filho, estava implementando. Diz o texto que Asa não apenas destruiu o ídolo, né? Queimou, jogou as suas cinzas e tudo mais, e depôs a sua mãe do cargo que ela desfrutava, mostrando aí o zelo do rei, né? De maneira tal que nem mesmo a família real estava isenta no seu empenho de buscar ao Senhor. Asa, em todo momento, dando exemplo como um líder espiritual do seu povo e não apenas civil. E a descrição, então, dos resultados da Assembleia de Renovação vem aí na sequência, né? Versículo 15 diz que Deus, de fato, foi por eles achado. Eles buscaram ao Senhor de toda a boa vontade e Deus foi por eles achado. E o resultado mais prático, mais visível de Deus ser achado por eles, ou se deixar achar por eles, é que Deus lhes dá paz, né? O versículo 15 aí diz que Deus lhes deu paz por toda parte, né? Essa paz aqui literalmente é descanso, ou seja, eles não precisaram guerrear durante um bom tempo, porque as suas fronteiras estavam ali guardadas pelo próprio Senhor. Os seus inimigos ao redor
pararam de atacá-los. E essa palavrinha aí, descanso, é uma palavrinha cheia de significado lá no contexto da velha aliança, porque Deus havia prometido isso a Israel, que eles encontrariam descanso na terra prometida. A terra prometida era uma terra de descanso, ou seja, eles estariam seguros ali. E Deus então, o profeta então, o cronista então demonstra que essa situação foi restaurada, né? Assim como o povo procurou a Deus, Deus restaurou as suas bênçãos da aliança sobre a vida do seu povo. Essas atitudes todas de Asa e do seu povo, purificando-se das suas influências idólatras, né, que estavam já ali no meio até mesmo dentro do próprio templo, né, elas são expressões práticas da dedicação dos seus corações ao Senhor. Porque a fé e o amor verdadeiros, meus irmãos, sempre transparecem. A fé verdadeira é assim, ela sempre se expressa de maneira concreta, de maneira real, histórica. Na síntese que Tiago faz, lá no capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é morta. Porque a fé viva sempre é operosa, sempre tem resultados práticos. E a mesma demonstração de consagração nós vemos nas oferendas e nos sacrifícios feitos, aí, na renovação dos utensílios do templo. Tudo isso era a expressão prática, concreta, dessa renovação espiritual que essa população e esse rei estavam demonstrando, né? No texto, no versículo 12, no 15 e no 17, o autor repete que eles estavam fazendo tudo isso de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração. Claro, Deus conhece o coração, e o próprio Deus diz que quando o coração está entregue a Ele, as mãos atuam, né? A fé sem obras é, de fato, morta. Esse zelo, né? Esse desejo vivo de fazer a vontade de Deus, sem tergiversar, sem passar um pano para o pecado, isso eram sinais claros de que realmente eles estavam se voltando de todo o coração para o Senhor. E de fato, meus irmãos, é essa a intensidade requerida pelo próprio Deus. O Senhor Jesus nos ensinou isso, dizendo que o primeiro e grande mandamento, lá em Mateus 22, 37, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O Senhor, meus irmãos, não quer, o Senhor não merece, Ele não aceita a conversão pela metade, o arrependimento meia boca, a dedicação parcial, o amor frio, o coração dividido. Não, Ele merece sim todo o nosso coração, todo o nosso ser, as nossas vidas por inteiro. E o texto então termina com uma notícia que serve de comprovação de que de fato Deus se voltou para o seu povo, conforme o seu povo se voltou para Ele. Diz o texto, termina o texto dizendo que Asa teve paz por 35 anos, né? Até o 35º ano do reinado de Asa houve paz. Essa consagração foi no 15º ano, então os próximos 20 anos foram de fato de paz. Esse descanso que Deus prometeu, Deus de fato entregou. E isso o cronista coloca como resultado, né? Ou como prova, como comprovação de que a boa mão do Senhor de fato estava sobre o rei e sobre o seu povo. Mas o texto também nos deixa claro que a devoção sincera de Asa não era ou não refletia um comportamento perfeito, apesar da expressão aí de que o seu coração foi perfeito todos os seus dias, no versículo 17, né? O próprio versículo 17 diz que os altos não foram retirados de Israel. Então, ainda que nesse momento, e nós vamos ver no domingo que vem que Asa também tem uma outra fase da sua vida e do seu reinado, mas mesmo nesse momento em que Asa está completamente, essa ideia de
coração perfeito, né? Não é uma pessoa que não peca, uma pessoa sem defeitos. A ideia de completo. O coração dele estava todo, íntegro, completamente nas mãos do Senhor nesse momento da sua vida. Mas mesmo assim o texto nos dá algumas dicas de que é necessário colocar um pé atrás aí nas realizações de Asa. Então, os altos da região de Israel que Asa tinha dominado, ele não havia retirado ainda. Então isso significa para nós, ou dá uma dica para nós, e o final do reinado de Asa vai comprovar isso de maneira mais clara, mas isso já dá uma dica para nós, de que Deus se deixou achar por Judá, mesmo a reforma sendo incompleta ou imperfeita, porque a santidade de Deus é de tal forma temperada pela misericórdia de Deus, que ele se compadeceu de Asa e do seu povo, apesar das limitações deles. E é importante, meus irmãos, lembrarmos que esses relatos foram escritos, como eu mencionei ainda há pouco, 500 anos depois dos acontecimentos propriamente ditos. O cronista escreve para os judeus que voltam do exílio babilônico. E eles voltam, então, e recebem esta mensagem, e a intenção do autor é inspirar os seus leitores a reafirmarem também o seu compromisso pactual com Deus, na certeza, na esperança de que Deus também se deixaria achar por eles. E é por isso que o cronista enfatiza tanto a alegria e o esplendor deste evento, né, dessa renovação, para motivar os seus leitores a imitarem os seus antepassados. Então, o propósito do cronista é encorajar os seus leitores, porque, de fato, eles, lendo isso aqui 500 anos depois, sabiam, na sua própria carne, na sua própria história, que a renovação feita por Asa não tinha sido permanente. Depois de Asa, mesmo no final do reinado dele, as coisas voltariam atrás. Aquela renovação maravilhosa não tinha sido definitiva, e a prova disso é que, anos depois, eles tinham sido exilados lá na Babilônia. Então, o propósito ali do cronista é incentivá-los a voltar ao Senhor, apesar de saberem muito bem que aquela renovação lá do passado com Asa não tinha sido uma renovação definitiva. E eles precisavam ir além do que Asa tinha ido. Eles precisavam de uma renovação que fosse mais profunda do que a renovação que Asa tinha promovido. Não dava para ter apenas uma mera conformidade com a lei. Era preciso todo o coração. E como esse coração poderia ser de fato renovado? O cronista então aponta os seus leitores o caminho da restauração, que não apenas é uma volta para Deus provisória diante de uma situação difícil, mas um retorno para Deus definitivo. E esse retorno definitivo viria por meio de um descendente que Deus tinha prometido a Davi, um filho de Davi, um descendente de Davi que não era o rei Asa, mas um descendente de Davi que ainda não tinha vindo. Jesus, o rei ungido, o tão esperado Messias. E há dois elementos no texto que apontam para essa esperança que vai muito além daquilo que Asa tinha feito. O primeiro elemento que aponta nessa direção é que o sucesso de Asa na guerra contra os etíopes tinha atraído até mesmo cidadãos de Israel. Os irmãos se lembram que nesse momento da história do povo de Deus, havia uma divisão, né, no meio do povo de Deus, de modo que havia um reino ao norte, que continuou se chamando Israel, e um reino ao sul, que tinha o nome de Judá. Estamos aqui lendo a história de Judá, o reino do sul, no momento de renovação espiritual. Mas no reino do norte, essa renovação espiritual nunca aconteceu. Então o texto nos diz aí que no 15º ano do rei Asa, alguns lá do reino do norte, vendo que o reino do norte tinha abandonado Deus e que Deus tinha abandonado o reino do norte, porque essa é a lógica, né, que nós vimos, esse é o princípio,
vieram para o Reino do Sul. E nisso, então, aí o cronista menciona algumas tribos, né? Versículo 9, ele fala Judá e Benjamim, mas também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no meio do povo, no Reino do Sul. Esse êxodo, né? essa migração dos hebreus ali, dos israelitas ali do Reino do Norte para o Reino do Sul, aponta na direção do Messias, porque a promessa é que o Messias reunificaria o povo de Deus. Haveria um só rebanho diante dele. Então Asa, em alguma medida, a história de Asa, em alguma medida, aponta nessa direção. É necessário alguém que venha unificar todo o povo. Então, esse efeito reunificador do reino de Asa já faz um prenúncio muito provisório e muito passageiro da vinda do Messias, que de fato iria reunificar todas as coisas. Nos lembramos ainda há pouco da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Quem são os samaritanos? Aqueles que eram os remanescentes do Reino do Norte, completamente corrompidos na sua religião. Mas a samaritana diz, nós samaritanos aguardamos o Messias. É você? E Jesus diz, sim, sou eu. Eles sabiam que o Messias viria para reunificar o povo de Deus. Em segundo lugar, ou seja, o segundo elemento que aponta na direção do Messias, é que essa renovação que acontece aqui no capítulo 15 de 2 Crônicas, acontece porque sacerdócio e trono, ou seja, o rei Asa e os sacerdotes se unem na renovação, na presença de Deus. E o Messias é esperado como aquele que une as duas funções. O trono pertence à tribo de Judá, que são descendentes de Davi. Mas o sacerdócio pertence à tribo de Levi, porque são descendentes de Arão. São duas tribos diferentes, é impossível que uma pessoa só tenha as duas funções, mas o Messias teria isso. O Salmo 110 promete que o rei ungido seria sacerdote para sempre da tribo ou da ordem de Melquisedeque. Então, nesse momento de renovação, nós vemos os dois ofícios trazendo essa renovação e apontando para a necessidade de um rei, que pudesse ser rei e sacerdote. E é óbvio que Asa não era esse rei ungido, né? Até porque o brilho do seu reino, diz o texto aí, durou pouco mais de 30 anos, e os judeus, por fim, foram exilados, e a esperança de um Messias ficou latente no meio do povo. Agora, quando os discípulos de Jesus, lá em Atos 1,6, perguntam para Jesus, já ressurreto, mestre, esse é o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Eles estavam errados no tempo, né, no timing da pergunta. Jesus diz, olha, fiquem lá em Jerusalém esperando o Espírito Santo descer. Mas, de fato, o Messias, Jesus, estava inaugurando o seu reino. De fato, ele atrairia a si não apenas os de Judá, mas muitos de Israel, e não apenas de Samaria, mas de todas as nações. Aliás, Paulo diz que ele em si mesmo restaura todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Ele é muito mais do que o rei Asa. E ele também reúne em si mesmo tanto o trono quanto o altar, que ele reina sobre todo o universo, à destra da majestade nas alturas, e ao mesmo tempo é o nosso sumo sacerdote diante do Pai. Ele ofereceu a si mesmo, derramou o seu próprio sangue como sacrifício para nos apresentar diante do Senhor. Então ele, Jesus, é de fato o nosso Deus, o Deus conosco. Ele é que nos enche com o seu Santo Espírito e renova sobre nós a sua aliança. Ele é a razão pela qual Deus jamais vai anular a sua aliança conosco, porque foi o seu sangue que selou essa aliança. Por meio dele é que Deus nos buscou. E por meio dele é que podemos buscar a Deus. E por meio dele é que Deus se deixa achar por nós. Nele está a nossa restauração e a nossa esperança.
Ele é a nossa vitória sobre todos os nossos inimigos, a morte, o pecado, o mundo, Satanás. Nele está o nosso descanso, que nós o busquemos de todo o coração. Eu encerro com 3 aplicações, meus irmãos. Em primeiro lugar, a você que desempenha algum tipo de liderança na igreja. É muito perceptível nas histórias dos reis o quanto Deus usa aqueles que Ele mesmo levanta para liderar o seu povo, para abençoar o seu povo. E assim também é notável o quanto, quando os líderes são infiéis, o quanto o povo também se desencaminha. Então a primeira aplicação é, claro, para nós, pastores, presbíteros da nossa igreja, diáconos, para que nós sejamos fiéis ao Senhor e o busquemos de todo o coração. Porque se nós falharmos nisso, a história do povo de Deus é de que a nossa falha será também a do nosso povo. Então é muito sério sermos pastores do rebanho de Deus. Mas isso se estende a cada um que exerce alguma liderança em departamentos, em setores da igreja, na música, no ensino. A liderança cristã é sempre pelo exemplo. Nós somos modelos para o rebanho, qualquer que seja o tamanho do rebanho que Deus colocou em nossas mãos. As tias do departamento infantil percebem isso muito claramente, não é? As crianças estão sempre nos imitando, mas não são só as crianças. Precisamos, de fato, se quisermos ser líderes no meio do povo de Deus, precisamos buscar o Senhor de todo o coração e obedecê-lo, para que, como exemplos, possamos ensinar isso ao nosso povo. Em segundo lugar, a aplicação é para você que tem vivido uma vida cristã né? Nem quente nem frio, meia boca. Para você que abandonou o zelo do primeiro amor. O profeta trouxe palavras de ânimo. Muitos profetas atingiam o povo, né, com chicotadas com suas palavras, para que eles se voltassem para Deus. Mas Azarias trouxe uma palavra de ânimo. Olha, se vocês buscarem a Deus, Ele se deixará achar. Se voltem para Ele, porque se voltará a vocês. Então essa mesma palavra para você, que percebe na sua própria vida a falta de zelo, a falta de amor, a falta do fervor espiritual. Se volte para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Se volte ao Senhor, porque Ele se deixa achar daqueles que o buscam. E se você está distante nesse momento, se o seu coração está frio, então busque aquele que te busca. Procure aquele que te procura. Se volte ao Senhor. Sempre é tempo de voltarmos ao Senhor. E uma última aplicação a você que ainda não conhece o Evangelho, ou ainda não crê no Senhor Jesus, e não recebeu essas promessas maravilhosas de vida eterna que Ele nos dá. A você que não conhece a Deus e não conhece o seu amor, essa promessa é válida para você também. Se você buscar o Senhor, Ele se deixará achar. Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você o buscar de todo o seu coração, você não voltará para casa de mãos vazias, de coração vazio. Porque o Senhor é assim. Ele de fato busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando esses adoradores o encontram e Ele se deixa encontrar por eles, Ele os coloca no seu rebanho, na sua família, por meio de Cristo. E Ele nunca mais os deixa ir embora. Então, volte-se para Deus, confiando, porque Ele é rico em perdoar.
Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Nós vamos cantar o hino de número 221, declarando que queremos ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor.